Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Realidade Bíblica do Trabalho. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Nesta aula, nós vamos utilizar dois textos bíblicos. O primeiro, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 22 ao 24. O segundo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos 6 ao 12. Vamos então realizar a leitura dos dois textos. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É o Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como deve seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente. Quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas, ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Introdução da lição. Nesta lição, de número 8, veremos, no primeiro ponto, a essência do trabalho como uma dádiva de Deus para a humanidade. No segundo ponto da lição, identificaremos os princípios bíblicos para o trabalho. E, finalizando o nosso estudo, conheceremos as bênçãos do trabalho para a humanidade. Item número 1 da lição, a essência do trabalho como uma dádiva de Deus para a humanidade. Deus, no processo da criação, trabalhou por 6 dias e descansou no 7º dia para contemplar todas as coisas criadas, ou seja, o Senhor realizou um conjunto de atividades criativas e produtivas para atingir determinados objetivos, dentre eles, a criação gloriosa, a mais sublime criação de Deus, o ser humano, representado por Adão e Eva. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Deus concedeu a Adão e Eva e, por extensão, a toda a humanidade a atividade laboral de cuidar do planeta Terra para o seu sustento
e as realizações de projetos para serem prósperos, tipificando então o trabalho aqui como uma bênção para o ser humano, mesmo depois da queda espiritual do homem, quando este desobedeceu ao Senhor. Deus é trabalho. E neste sentido, Jesus, por meio de parábolas, tipificou bem o trabalho como algo nobre, sublime, e que deve ser produtivo, como, por exemplo, na parábola dos talentos. Nós devemos trabalhar de forma honesta e com as nossas próprias mãos. Na carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 11 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para os com o de fora e de nada venhais a precisar. Trabalhar com as próprias mãos. É da vontade de Deus que venhamos a trabalhar, mas devemos descansar para revigorar nossas energias. No livro de Êxodo, no capítulo de número 20, versículos 9 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Deus continua a trabalhar desde o princípio da criação. No item número 2 da lição, temos aí os princípios bíblicos para o trabalho. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que devemos ter o conhecimento, a habilidade e a atitude para ser próspero nos pilares da disciplina, da organização e da capacidade de poupar, segundo a configuração organizacional das formigas. Na carta, ou melhor dizendo, no livro de Provérbios, no capítulo de número 6, versículos 6 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 6, versículos 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, são 3 os princípios bíblicos para o trabalho. E o primeiro é o conhecimento. O conhecimento, ele expressa a competência técnica, o saber que uma pessoa possui. Ou seja, em síntese, a compreensão ou entendimento que uma pessoa tem sobre um determinado assunto ou tecnologia, a partir de estudos técnicos, formação profissional, experiência laboral ou experiência de vida. Salomão recebeu de Deus a sabedoria, no sentido da compreensão e do entendimento dos fatos e acontecimentos, para bem julgar as causas dos israelitas, bem como realizar um governo próspero para o bem-estar social e espiritual dos israelitas. No primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 4, versículos 29 ao 44, diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos 29 ao 34. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram de seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis na terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Portanto, um primeiro princípio para o trabalho é o conhecimento, o saber. E isso você adquire estudando. E isso você adquire com formação profissional. E isso você adquire pedindo em oração a sabedoria divina do Senhor para si. O segundo princípio é a habilidade. A habilidade se evidencia pelo que uma pessoa sabe fazer, ou seja, é a capacidade que a pessoa possui de colocar este conhecimento, este saber na prática. É o saber fazer, realizando então as atividades para alcançar um determinado objetivo projetado. Deus concedeu a Bezalel e a Oliabe não só o conhecimento, como também a habilidade para projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Isto está no livro do Êxodo, no capítulo de número 35, versículos 30 ao 35, que diz o seguinte: livro do Êxodo, capítulo de número 35, versículos 30 ao 35. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, para entalho
de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra a elaborar desenhos. Aí está o segundo princípio bíblico para o trabalho: habilidade, saber fazer, a destreza de realizar as coisas. O terceiro princípio bíblico para o trabalho é a atitude, querer fazer. O ser humano, além de ter o conhecimento e saber fazer, precisa ter a destreza para fazer, ou seja, querer fazer de uma forma diligente, demonstrando proatividade, prudência e compromisso. No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. No reino de Deus não há espaço, nem lugar para o preguiçoso, que dorme em berço esplêndido, esperando ser engolido por um leão, vendo a sua pobreza material se consolidar e a sua vida espiritual se apagar conforme as cinzas de um carvão que se queimou. No livro dos Provérbios, no capítulo de número 22, Provérbios 22, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso não gosta de trabalhar, e se não trabalha, não prospera na dimensão material e espiritual, mesmo porque há uma interface entre trabalho e espiritualidade. O ocioso cai na inércia pecaminosa e a sua mente desocupada o remete para a insensatez e torna-o negligente para os cuidados de sua vida material e espiritual. No livro de Provérbios, no capítulo de número 24, versículos 30 ao 34, diz assim a palavra do Senhor. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo está cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Portanto, aí estão os 3 princípios bíblicos para o trabalho: conhecimento, o saber; habilidades, saber fazer; e atitude, querer fazer. No item número 3 da lição, vamos falar sobre as bênçãos do trabalho para a humanidade. Antes de receber as bênçãos advindas do trabalho, um cristão, para ter uma vida próspera e equilibrada, precisa trabalhar
com afinco no desprendimento mental, muscular e espiritual. A palavra de Deus nos adverte que só colhe quem planta. É a lei da semeadura. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 6 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 6 ao 9. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Só come quem trabalha. Só come quem trabalha. No texto base da lição, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, 6 ao 12, nós lemos essa assertiva. E só multiplica seus bens quem poupa. Um exemplo prático disso aí foi a poupança que José recomendou a Faraó sobre o trigo na época da seca. E lá em Gênesis, e houve uma seca tremenda em toda a terra, e os egípcios pouparam os seus armazéns o trigo. E não só o trigo ficou para sua manutenção, como também para o sustento das outras nações. Então, este outro, vamos dizer assim, princípio de poupar faz com que a gente venha a multiplicar os nossos bens. O ser humano é um ser espiritual e também material. E assim ele vive nestas duas dimensões, material e espiritual, interagindo de forma permanente. As bênçãos de Deus para a humanidade são efetivadas nestas duas dimensões, na qual denominaremos mundo material, terra e mundo espiritual. Então observe aí neste slide que nesta relação entre Deus e o homem, nós temos aí o nível terra e o nível céu. Primeiro nível terra, segundo nível terra, o terceiro nível céu. Aí à direita neste quadro azul. Nos dois quadrinhos à esquerda, nós temos o mundo material e o mundo espiritual. No mundo material, no primeiro nível terra, as bênçãos que recebemos são provisão, vida digna e de sustentabilidade de forma equilibrada. Segundo, proteção. Isso na terra. Guarda e proteção contra as ciladas malignas e do inimigo. Terceiro, vida feliz. Nós estamos lendo, então, as bênçãos materiais de Deus para nós na terra. Vida feliz, felicidade na família e no lar. E por último, saúde, a saúde plena. Então, estas são as 4 principais bênçãos que Deus nos concede no nível terra, no mundo material. Mas temos também bênçãos espirituais de Deus no mundo material. E aí nós passamos para o segundo nível, que é o nível terra ainda. Nós temos o perdão dos pecados aqui na terra, libertação da morte eterna e provisão de uma cidadania celestial. Foi o que Jesus fez, morrendo por nós na cruz do Calvário. Nós temos o poder do Evangelho,
Ou seja, recebemos o poder do Evangelho de Cristo para tudo realizar. E recebemos também aqui na terra a santificação, que é a transformação de um ser humano segundo a pessoa de Cristo, ao ponto de virmos a possuir a própria plenitude de Cristo, isto é, separado do pecado e consagrado a Deus. Estas são as bênçãos espirituais que nós recebemos do Senhor no nível terra: perdão dos pecados, santificação, poder do Evangelho. Temos também as bênçãos de Deus no mundo espiritual, agora no nível céu. A vida eterna, Deus em nós. Deus, sem nós merecermos, melhor dizendo, nos deu gratuitamente a vida eterna. Um dia nós vamos assumir, então, um corpo glorificado para vivermos eternamente com Jesus. E também a prosperidade, vida plena e abundante no céu. Para examinarmos, então, estas bênçãos do trabalho para a humanidade, e aí nós estamos falando do trabalho de Deus e do nosso próprio trabalho, nós temos, então, nas notas de aula, os versículos bíblicos que sustentam, então, esta coexistência do mundo material e espiritual nas bênçãos, no nível terra e no nível céu. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos que o trabalho é uma bênção de Deus para o ser humano desde o princípio da criação, quando o Senhor determinou ao primeiro homem cuidar do jardim do Éden. É da vontade de Deus que venhamos a trabalhar, mas também descansar, para revigorar nossas energias. Identificamos alguns princípios bíblicos que permeiam o ato de trabalhar, como, por exemplo, conhecimento, o saber, habilidade, saber fazer e a atitude de querer fazer, para que um objetivo criativo e produtivo seja alcançado. Por fim, aprendemos que o trabalho nos traz bênçãos materiais na terra, provisão, proteção, vida feliz e saúde, bênçãos espirituais na terra, perdão dos pecados, poder do Evangelho e santificação, e as bênçãos espirituais no céu, vida eterna e prosperidade plena. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 9, que tem como título a realidade bíblica das finanças. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.